Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, né? Nosso Templo Espírita Irmão Radamés. Falei errado o nome. Nosso Templo Unificado Irmão Radamés, né? Tuir. Mais uma vez com a leitura da Bíblia, né? Mateus capítulo 22, versículo 15, onde fala da questão dos tributos. Quando os fariseus experimentaram Jesus, né? Testaram Jesus com a questão dos tributos, né? Porque eles queriam que ele dissesse que era errado o César cobrar tributos, porque eles queriam que o imperador se voltasse contra ele também. Daí perguntaram, o senhor acha justo que o César cobre tributos do povo, não sei o quê? E aí ele pergunta, por que me testais, hipócritas? Porque me traga então uma moeda. E aí trouxeram eles, né, um denário, que era a moeda da época, e ele perguntou, quem é que aparece nessa moeda? Daí eles falaram, César, né, tem a esfinge do César. Então ele disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então as coisas materiais são aquelas que vêm e que vão, né? São as coisas que são do César, são as coisas da terra, né? As coisas que ficam aqui. E o que realmente importa para Deus é aquilo que a gente sente, o que a gente é, o que a gente faz, né? O que a gente dedica a Deus. São as nossas orações, o nosso trabalho espiritual, são as coisas que realmente importam, né? Que nós precisamos ter mais cuidado com elas, né? Com a educação dos nossos filhos, com o amor aos nossos pais, com compreensão principalmente, né? Aquilo que tu me falou ali agora me chamou bem a atenção, né? Uma pessoa, né? Fez uma família imensa. Nosso pai era filho único e a partir dele foram 7 filhos, um monte de neto, um monte de bisneto, daqui a pouco começa a aparecer tetraneto. E aí a missão dele, por mais que tenha tido problemas nessa encarnação, por mais que ele tenha errado e acertado algumas vezes, só essa parte de providenciar corpos para reencarnar, né? E esses corpos providenciar outros corpos para reencarnar e assim sucessivamente, né? Claro que com a participação da mãe, isso já é um trabalho espiritual incrível. Então, o trabalho espiritual não é só se ajoelhar e rezar, né? Não é só dar um passe, não é só dar um batismo, não é só pregar um culto, né? Fazer um sermão. Ele vai muito além. São aquelas coisas que o Espírito providencia na sua encarnação, né? E o trabalho material é aquele que vem e que vai, né? Não é uma coisa duradoura, né? O material, ele se termina, né? Jesus mesmo disse, guardai os vossos tesouros nos seus corações, porque esses são os tesouros verdadeiros, né? Aqueles outros, né? O metal corrói, né? As flores murcham, a madeira pega cupim, tudo que é material, em algum momento ele vai se dissolver. E aquilo que foi guardado, né? Nos nossos corações, aquilo que a gente aprendeu, que a gente guardou na nossa alma, nosso espírito, nosso crescimento, nossa evolução espiritual, isso é o que vai, né? Já dizia, vão-se os anéis e ficam os dedos, e os dedos é o nosso espírito, é o nosso aprendizado para a nossa evolução espiritual. Então, quando Jesus disse, dê a César o que é de César, era mais ou menos isso que ele queria dizer. Ele não disse,
é errado cobrar tributos, porque ele seria perseguido, né, pelo império. Mas ele também não disse que era certo. Ele só disse: César fica com ele. O mundo fica com as coisas do mundo, né? E o espírito com as coisas do espírito. Que a gente consiga entender um pouco mais dessas questões, né, que ele nos deixava na Bíblia. São várias passagens dele falando de muitos assuntos. Ele não disse que era errado a gente querer ter bens materiais. Ele só disse que a gente não desse importância maior aos bens materiais do que aos bens espirituais, né? Ele não disse, toda pessoa que passa fome, que passa trabalho, que passa necessidade na terra, tem o reino do céu. Não. Ele só acha, né, deixou bem claro que a gente precisa primeiro priorizar as coisas do espírito, né? Aquelas coisas que a gente realmente veio aqui fazer, que é ter o cuidado de aprender, de ensinar, né, de educar, mostrar o caminho certo para os nossos filhos, para nossas crianças. E também não se culpar quando aqueles filhos que eram crianças crescerem e seguir o caminho deles da forma que eles acharem melhor, né? Por exemplo, a gente sempre comenta, né? Hitler foi um bebê, ele teve uma mãe que amou ele, e ele cresceu e fez atrocidades, assim como muitos outros, né? Então, nós buscamos fazer sempre o melhor pelos nossos filhos, né? Dar a melhor educação, mostrar o caminho mais correto. Mas se eles crescerem e tomar o caminho deles, a gente não pode interferir. Se eles voltar até nós e pedir ajuda, né? A gente pode ajudar, mas não interferir no caminho que eles estão seguindo. Então, todas as coisas que são do Espírito, né, são direcionadas para Deus, né, segundo Jesus, assim, né, são direcionadas para Deus. E todas as coisas que são da matéria são da terra, são as coisas que vão ficar. A gente não vai levar nada daqui, né? Não vai levar nada. Como se diz, caixão não tem gaveta, então não vai nada, só o espírito mesmo. O que a gente vai levar é aquilo que a gente aprendeu, é aquilo que a gente viveu, é aquilo que a gente experienciou, é o amor pelas pessoas que vão ficar, né? A lembrança daquelas pessoas que ficam por nós, os nossos ensinamentos, se servirem para alguma coisa, vão ficar com essas pessoas que a gente ama e com quem parou para ouvir a gente falar em algum momento sobre o que a gente já estudou, né? Então, quanto mais a gente fizer espiritualmente, quanto mais a gente conseguir fazer para Deus, mais a gente vai ter tesouros guardados no nosso coração, né? Na nossa alma, que é aquilo que realmente conta, é o que realmente vai nos acompanhar de volta para casa, né? Os bebezinhos, quando nascem peladinho, só com o corpo. E quando a gente volta, a gente não leva nem o corpo, a gente volta mais peladinho ainda. Né, meu bebê? Ai, vó, tô chegando. Então a gente não leva nem o corpo quando a gente volta, né? Porque aqui não é o nosso verdadeiro lar. Então a gente procurar ter esse cuidado, né? De querer um conforto, de querer ter as coisas que nos acompanham nessa jornada da terra, né? Ter uma roupa que nos aqueça, uma cama para dormir, né? Um teto para morar, mas sempre entender, né, que o principal são as coisas do Espírito. E é por isso, né, que Jesus também deixou dito para nós, né? Buscai o reino dos céus, que todo o resto te será dado por acréscimo. Então, quando a gente busca, né, de coração, assim, o reino dos céus, quando a gente se encontra com a espiritualidade, com o amor de Jesus, com os nossos mentores, né, se dedica, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais
flui melhor, essa é a palavra, tudo flui melhor. Todas as outras coisas vão chegando por acréscimo do amor de Jesus, né? E ele fez questão de nos deixar toda essa bagagem, né? Todo esse ensinamento, para que a gente pudesse nos encontrar com a nossa espiritualidade. Porque se tu quer ter as coisas da terra, primeiro tu precisa buscar o reino do céu. Não adianta ficar batendo a cabeça só procurando ter as coisas da terra, sem ir de encontro ao reino dos céus. Certo? Então, hoje quem vai deixar mais algumas palavras aqui para nós é o seu Omulu, né? Que ele trabalha pela parte da Umbanda como Omulu, já trabalhava comigo há muito tempo, pelo Espiritismo como o irmão Emanuel, e hoje ele vai vir aqui complementar um pouco, né, o estudo da nossa leitura, de dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa leitura a gente pode fazer ela várias vezes, que ela sempre vai ter interpretações diferentes, conhecimentos a mais, né? Assim como todas as outras leituras da Bíblia. Um salve assim para todos os irmãos na face da terra. A todos. Um salve assim. Mais uma vez, então, com a permissão do Criador, um encontro aqui entre os filhos, com um dos assuntos bíblicos, talvez um dos mais polêmicos, assim, para os filhos decifrar, né? Porque ter as coisas do mundo, para quem se encontra no mundo, é importante, né? Tem a sua importância, é preciso para a sobrevivência. Mas entender qual é a forma mais correta de se ter essas coisas é que às vezes se torna um pouco mais complicado. Compreender que tudo isso está ao alcance de todos. Está tudo assim, à disposição. O que precisa é se unificar com o todo, que é o nosso Criador. Quando se unifica com o todo, você tem o mesmo poder que Ele. Então, por isso Jesus disse, buscai o reino dos céus. Unificar com o todo para ter o mesmo poder que Ele. Porque o todo e uma pequena partícula dele tem a mesma vibração, tem a mesma energia, tem o mesmo poder. Então, cada ser que habita o planeta é uma partícula. Se pegar uma pedra e partir em 1000 pedaços, cada pedacinho daquele vai ter a mesma energia da pedra. Mesmo que você não enxergue aquele pedacinho, ele tem a mesma energia da pedra. Então, todos somos uma explosão do Criador, em ínfimas partículas
com a mesma capacidade dele. Porém, somos colocados num planeta aonde nos fazem crer que não somos nada. Aonde colocam o todo muito distante e nós como meros espectadores da nossa vida. E assim vamos ensinando desde tenra idade. Você nada pode, você precisa se esforçar muito para conseguir qualquer coisa que seja. E vão limpando da mente aquela capacidade que já nasceu com o ser. Vão abstraindo aquilo tudo de uma forma que quanto mais o corpo físico cresce, mais pesa e menos capaz se torna. Por acreditar que não pode. Por acreditar que não merece. E quanto mais acreditar que não merece, menos consegue. E não é só bens materiais. É saúde, é companheiros, é família, né? Filhos. Todas as questões físicas passam a ser um problema. Passam a ser um problema. Porque nos colocam como espectadores da nossa vida. Certo? Somos apenas quem assiste, não quem pode fazer. Dá pra ir. Então, seguimos acreditando que não somos capazes e principalmente que não merecemos. Que para ter qualquer coisa física e material nesse mundo precisamos nos esforçar muito, sofrer muito, passar por muitas dificuldades, para só depois, quem sabe um dia, conseguir. E Jesus disse que não. Jesus disse que vós sois deuses. Porque naquele momento daquela expansão, onde o Criador colocou a sua partícula em cada um dos seus espíritos, nós passamos a ser deuses. E se somos deuses, temos o mesmo poder que Ele, independente de estarmos com uma pequena partícula. Então, quando Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Ele fala, você é de Deus, você faz parte do Criador, você está conectado, mas você só precisa saber
se encontrar. Enquanto você acha que não é, Deus está muito acima de você. E Ele só é uma vibração, uma energia. O poder dele está ao seu alcance. Quando vocês se encontram, tudo acontece. Mas então meus irmãos vão dizer como vibrar numa energia comparada com a do Criador, num planeta onde muitas energias densas estão te envolvendo. Agir como se fosse só você no planeta. Agir como se fosse único, longe de tudo. Só você e o Criador numa conexão plena, aonde nada dessas energias vão lhe alcançar. Colocar sobre si, sobre o seu lar, uma redoma espiritual, inatingível pelas forças das trevas. Então, você vai estar em conexão com o todo. É nessa hora que você vai deixar fluir, para que coisas boas aconteçam. Em nenhum momento na sua passagem terrena, o Senhor Jesus disse: vivam na miséria, passem fome, sintam frio. Porque ainda Ele diz assim: esses pequeninos precisam de vocês. Então aqueles pequeninos são os mais necessitados. E aqueles que entenderam como funciona são os que precisam ajudar. E quando você se coloca na posição de quem ajuda, na posição de quem doa, mais ainda o universo tem para lhe devolver. Quanto mais você consegue doar, dispensar, mais o universo consegue lhe entregar. Quanto mais você prende, mais carente você está, porque você não tem coragem de soltar. Mas então vocês vão te perguntar: mas como assim? Eu já não tenho. Como eu vou crer? Como eu vou doar o que eu não tenho? Quando se doa o amor, quando se doa a atenção, quando se doa um colo, um abraço, um conforto, você é rico das coisas que muitas pessoas não têm. E ainda assim, o universo vai te entregar boas coisas, para que você possa fazer a sua passagem terrena da forma mais digna possível. Ensinem as pessoas a se colocar à disposição do Criador. Contem as boas novas.
Porque Jesus, quando chegou, ele disse: eu vim trazer boas novas. E a maior verdade é que são muito boas novas. Todos os seus ensinamentos hoje são estudados por físicos. As coisas que ele fez, que foram contadas como milagre, hoje são ciência. Então eram muito boas novas que ele trazia. E era isso que ele queria que nós entendêssemos. Apesar de nós, quanto espíritos encarnados naquela época, não entendíamos nada. E muitos de nós continuamos não entendendo. Suas palavras são como se falassem gregos aos troianos. Porque continuamos não entendendo. Continuamos não sabendo o que é amor. O que é vibrar na energia do amor. Continuamos buscando por o que é de César e esquecendo de buscar o que é de Deus. Batemos cabeça desesperadamente em busca do que é de César e esquecemos que se tivermos o que é de Deus, César nos entregará de graça em nossas mãos tudo aquilo que lhe pertence. Por isso, meus irmãos, viemos e contamos para vocês em palavras mais simples, né? Porque hoje o ser humano já consegue compreender melhor as coisas que Jesus quis dizer. Então, trabalhamos na sua seara com palavras mais simples, para que vocês consigam compreender e fazer da forma correta. Entreguem, doem tudo que puderem. Façam como o jovem rico que abandonou tudo e seguiu Jesus, não como o outro que desistiu de segui-lo, porque não queria abandonar os seus bens. Mesmo que não tiver nada em suas mãos, siga Jesus, siga seus ensinamentos, que ele vai fluir através do reino dos céus. Todo o restante, para sua estadia no planeta Terra ser digna e para seu espírito deixar um ensinamento para os próximos que virão, saber como funciona. Você será de exemplo para os que virão. Você fez e alguém vai dizer: olha, ele fez assim e deu certo. E você não precisa esperar tanto tempo para fazer assim, para fazer dar certo. Você pode começar hoje. Então sirvam de exemplo, meus irmãos. Encontre os seus corações, os seus tesouros que estão ali guardados, que o resto será providenciado pelo universo, ressoando com a sua frequência. Que o nosso Senhor Jesus cubra os meus irmãos com a sua bênção e a sua misericórdia, deixando assim o seu rastro de amor, o seu conforto entre todos os irmãos. Um salve.